Bom, nós falamos da filigrana Casa da Moeda no vídeo anterior, agora passar para outra filigrana que foi usada nos selos regulares, né? Que é essa filigrana conhecida por Estadão, que na verdade está escrito aqui, vamos ver se consigo mostrar, Estados, né, Unidos, eu sei que é difícil a visualização, tá aqui nesse selo, Brasil. Tá? Aí tem um espacinho, não muito grande, e recomeça, Estados Unidos, né? Então, aqui também numa folha sem selos, ela, diferente da Casa da Moeda que a gente viu, né, até agora, que ela era horizontal em relação à folha, que ela é vertical em relação à folha, e como o selo é apreciado dessa forma, também é vertical em relação ao selo, né? E aí a gente localiza ela também distribuída de diferentes formas pelos selos, né? Ela lembra até da filigrana Casa da Moeda, né? O O tal, mas se observar ela tem diferença. Essa aqui é uma filigrana, depois nós vamos fazer a comparação, mas essa aqui é uma filigrana maior, né? Se a gente for comparar, ela tem certas peculiaridades aqui que permitem diferenciar, né? Em compensação, o traço um pouquinho diferente, então tem peculiaridades aqui que também permitem que a gente diferencie, né? Enfim, só para ter a ideia inicial, vou reiterar, né, é ter uma visão panorâmica. Queria dizer de uma peculiaridade, esse selo aqui pode acontecer de ficar o selo impresso num papel com essa filigrana, pode acontecer de ficar sem filigrana do espaço, ou seja, não ser atingido, pode. Aqui é mais difícil, bem mais difícil que na Casa da Moeda, porque vai depender do seguinte, vai depender que o selo caia nesse espaço aqui, entre o L, entre o final da filigrana, Estados Unidos do Brasil, e o início da repetição da filigrana, né? A palavra Estados. Então, o selo tem que cair nesse espaço, só que se ele cair na base do L e do E, ele vai pegar. O L geralmente vai invadir, a menos que, e aí é uma segunda hipótese, eu tenha a letra L, ela tem um defeito na matriz que ela tenha ficado um pouco mais curta, né? Vamos relembrar aquilo que eu falei, que não é de uma precisão absoluta, nós temos diferenças, né? Aqui, ó, o traço está um pouquinho caído, esse aqui é mais reto, né? E assim a gente vê, ó, não são, claro, ela é muito parecida, né? Ela se repete, mas ela não é numa precisão. Então, quando tem essa falha no L, ou quando o selo cai aqui, aí eu posso ter um selo feito nesse papel da filigrana Estadão, só que sem filigrana do espaço. É muito raro mesmo. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, do que eu estava falando. Esse aqui é um parzinho. Eu vejo aqui no final ZIL, só que a letra L, ela interrompe aqui. Por falha, ela interrompeu. Então, ela não atinge esses dois selos. Então, tem dois com filigrana e dois sem filigrana. Então, nós estamos vendo que o selo pode estar sem filigrana porque o papel não tinha filigrana, porque caiu no espaço da filigrana, às vezes Casa da Moeda, às vezes Estados Unidos do Brasil. Tem como diferenciar isso? Tem. Mas os colecionadores vão dar preferência para uma peça em que eu tenha uma parte com e outra parte sem. Por quê? Porque nessa peça aqui, por exemplo, eu não tenho dúvidas de que veio de uma folha com a filigrana Estadão, né? Se eu tivesse só esses dois selos aqui, alguém poderia dizer, não, mas é um selo que foi feito na folha sem filigrana, ou então é do espaço sem filigrana de Casa da Moeda, independentemente se existiu ou não. Eu só estou falando, né, por hipótese, desse valor aqui em especial, não estou, né, referindo, mas enfim, se eu tiver uma situação em que eu posso ter essa confusão,
a forma, tem forma de diferenciar, mas a precisão absoluta, a certeza absoluta eu vou ter quando eu tiver um par, uma peça maior, um bloco, uma folha, enfim, que demonstre que a filigrana do papel era uma e que determinados selos não foram atingidos pela filigrana. Bom, agora eu vou só retomar a Casa da Moeda para... Eu falei, né, que a gente até agora vinha falando de folhas sem selos. Eu mostrei uma folhinha duas folhinhas de 150 e tal. O que aconteceu? Aqui o selo 20 réis da série Viação, tá? Ele aqui numa folha, parte de folha de 100 selos, tá? Eu vejo aqui. Ela sem filigrana, tá? Lá pelas tantas, na Casa da Moeda tiveram a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, vamos, ao invés de produzir 100 selos por folha, vamos produzir 150. O tamanho aqui eu não tenho eu vou pegar emissões diferentes aqui só para comparar, mas olha aqui, uma folha de 100 selos e uma folha de 150. São muito próximos. Então eu vou ter praticamente o mesmo trabalho, vou praticamente ter o mesmo volume ocupado e vou conseguir enviar 50% de selos a mais. Então, ao invés de enviar 10 mil selos, eu vou enviar 15 mil selos para determinado estado, enfim. Quando foi feita então essa ampliação, aí tem uma situação interessante. O selo, que aqui é um selo também que ele tem que ser apreciado aqui deitado, né? Ele troca de posição quando ele passa para folha de 150. Então ele que antes era impresso assim, ele passa sempre assim. E o contrário também acontece com aquele selo. Quer dizer, não é o contrário, a disposição é a mesma, a questão é a figura, né? Se eu tinha uma figura que era aquela estaria de pé, na folha de 150 selos ela passa a ficar deitada, tá? Então aqui na filigrana Casa da Moeda. Mas a gente vai entrar nisso. Essa filigrana, na verdade, essa aqui em especial, essa folha vai ser produzida depois da filigrana que nós vamos ver agora, que é uma das mais complicadas. E que é justamente o período em que houve essa transição. Aqui que as folhas passam de 100 para 150 selos. Então, e além disso, não bastasse essas folhas aqui, eu vou ter a filigrana nas duas posições, ela vai ser tanto horizontal em relação ao papel quanto vertical, e eu vou ter não uma só filigrana, mas 3, né? O catálogo classificava antes como F1, agora nas últimas edições tem sido suprimido, justamente devido à dificuldade de se classificar, mas na verdade, pouca gente sabe, são pelo menos 3 filigranas diferentes, tá? Então, essa